Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada, tá? Pela sua companhia, pela sua presença aí do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa tem muita coisa. Nós vamos falar sobre cistos mamários, é muito importante, tá? Que a gente aborde esse tema. Também tem música aqui hoje. Quem canta pra gente é Júlio Sá e mostra sua nova composição, tá? Também ainda vamos falar sobre micropigmentação nas sobrancelhas. Já ouviu falar nessa técnica? É importante buscar profissionais qualificados, tá? E para fechar tem ela, a jornalista Gabriela Garrido e o seu quadro Hora Mais Saúde, que vai trazer aí os principais destaques da semana na área da saúde aqui no nosso Brasilzão. Então, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui acompanhando a TV Mar, toda a nossa programação através dos canais 525 ou 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, tá? Ou ainda também pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Lembrando sempre aqui, tá, das nossas redes sociais, vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela aí. Aqui está todos os nossos contatos lá no mundo online. Você pode acabar nos encontrando em alguma dessas plataformas, tá? Vamos lá começar o nosso programa de hoje. Os cistos mamários são uma queixa frequente, tá, nos consultórios médicos logo após a realização de ultrassom das mamas. A gente vai saber mais sobre esse assunto, sintomas, tratamento, como é que eles surgem agora aqui no estúdio com a mastologista Francisca Beltrão. Bom dia, doutora Francisca. Bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Vamos começar explicando o que é que são os cistos mamários. Os cistos mamários, como você falou, é uma queixa super frequente no consultório. Eu acho que junto com a queixa de desconforto, que a gente chama de mastalgia, é o que as pacientes mais chegam para a gente assustadas. E, na verdade, eles são uma manifestação muito simples do organismo que não geram tantos transtornos, nem malignizam, que é o maior medo, né? Isso. E os cistos vão estar relacionados com câncer, não estão. Os cistos a gente costuma chamar popularmente de bolsinhas, saquinhos de água, de líquido das mamas. E eles são vistos realmente na ultrassom. Né? Eles não têm uma causa para a gente se preocupar com relação à malignidade. Então, geralmente é uma área do ducto, que é o ducto, é o canalzinho de dentro da mama, que quando não está amamentando, ele está preenchido por outros líquidos, água e outros elementos, que ele pode se dilatar e daí forma uma bolinha de água. Sim. Estando pequena e realmente sendo um cisto que a gente chama de cisto simples, que é só líquido o seu conteúdo, é só acompanhamento. Então, não precisa ter nenhum tratamento, não precisa fazer cirurgia, não precisa fazer punção. Certo. Pode nascer mais de um? Pode. Nascer. Pode surgir mais de um. E isso também não muda. Não muda se você vai ter um cisto ou se você vai ter 100. O prognóstico ou a preocupação com aquilo, o acompanhamento não muda, desde que todos sejam exclusivamente água, tá? E o tamanho, sim. Se forem cistos um pouquinho maiores, aí eles já podem causar um pouco de desconforto, por exemplo, cisto de 3, 4 centímetros. A mulher mesmo pode palpar, achar que é um nódulo, pode incomodar, por exemplo, no aro do sutiã, na alça do sutiã. Sim. Então, esses cistos grandes, aí a gente vai ter que fazer talvez uma punção para esvaziar um pouquinho desse líquido e tirar o desconforto. Tá. Existe uma faixa etária em que é mais incidente esses cistos? Sim, mulheres jovens, tá? E até a que a gente chama de perimenopausa, antes da menopausa. A gente hoje em dia tem visto um aumento dos cistos em pacientes que demoram a engravidar e demoram a amamentar, que é a mulher moderna. Sim. Menos filhos, né? Às vezes posterga, antigamente a gente sabia 15 anos, a gente via nossas bisavós já tinham vários filhos. E com essa mudança, a gente passa um período maior da nossa idade, da nossa vida, exposto ao maior número de hormônios. Então, isso pode ser que gere mais cistos, sim. Tá. Os sintomas, os sinais, são realmente esses incômodos, doutora, quando a gente vai usar o sutiã, enfim? Na maioria das vezes, Mara, não causa nada. Então, vai ser um achado que a gente chama na ultrassom de rotina. Ultrassom. Na maioria das vezes. Então, muitas vezes a mulher vai atribuir a dor que ela sente na mama ao cisto, mas ela é inocente. A dor na mama, infelizmente, a gente tem um desconforto maior no período pré-menstrual, porque a mama Sim. fica um pouquinho mais inchada. Mas não é por causa do cisto. O cisto só vai dar sintoma realmente quando ele estiver muito grande. Então, os cistos pequenininhos, meio centímetro, 1 centímetro, que é o que a gente mais vê nos ultrassons, eles não vão causar sintoma nenhum. Existem tipos de cistos?
Existe. Esse que a gente está falando, que são os mais comuns, são os cistos simples, que são exclusivamente de água. É importante a gente ter um exame de ultrassom bem feito por um especialista de mama ou de um radiologista especialista em mama. Por qual motivo? Justamente para diferenciar se aquilo ali não é um nódulo, se dentro desse cisto ele tem um componente que pode ser nódulo. Existem os cistos que a gente chama de mistos, que não são só água, eles são água com a parte sólida dentro. Esse aí a gente tem que investigar, talvez tenha que operar, biopsiar, porque aí pode ser um nódulo associado e pode até ser que tenha um potencial de malignidade maior se tiver alguma lesão junto. Tá? Mas o mais comum, que é os que a gente vê, que na ultrassom vem categoria 2, são os cistos simples. Que são esses que são só água, né? Isso. E aí, se tiver maiorzinho, se incomodar, a senhora bem falou que faz uma punção. Isso. E aí é para esvaziar ele. Nesses casos desses cistos mistos, como você estava falando, eles podem acabar se tornando um câncer de mama? Eles podem acabar sendo um sinal de alerta? Pode ser um sinal de alerta, porque junto nessa parte sólida, ele é misto por isso, porque ele tem água e tem a parte sólida. Então, nessa parte sólida, ele pode ter alguma lesão que seja realmente já um câncer, ou uma lesão que a gente pode até chamar popularmente de pré-câncer. São lesões que, a longo prazo, podem ter um potencial maior de malignizar. Certo. Vamos falar agora sobre o tratamento. Qual que seria, então, o tratamento, no caso, desses cistos que aparecem lá na ultrassom, e aí, no caso, se ele for também misto? Os cistos simples pequenos, nada a se fazer. O acompanhamento normal, de rotina, pela idade daquela mulher. Então, o que a gente chama de rastreamento. Isso é importante frisar, porque às vezes elas saem, chegam no consultório querendo um remédio, ou querendo uma punção para tudo, e a gente tem que tranquilizar e mostrar que aquilo não é doença. Então, os cistos simples pequenos não são doença, então não requerem tratamento. Vai ser acompanhamento de rotina. Os cistos simples grandes, talvez precise realmente de uma punção. Grande é relativo em mama, porque depende do tamanho da mama da paciente. Sim. Então, às vezes, um de 2 centímetros numa mama pequenininha, ele vai ser grande, e um de 3 numa mama maior, não. Mas, de uma forma geral, os cistos grandes vão precisar de uma punção para poder dar um conforto maior para o paciente. Os cistos mistos, né, ou complexos, todos têm que ser avaliados. Aí vai depender muito do tamanho. Se vai ser cirurgia logo como primeira conduta, se vai ser uma biópsia como primeira conduta, tá? Tem como se prevenir, doutora, então, o surgimento deles? Os cistos, não. Não. Eles apenas surgem. São alterações benignas que, nesse ponto, a gente não consegue se prevenir. Existe um mito que é muito comum hoje, a gente está ouvindo no consultório, que está relacionado com frango, comer ovo, comer galinha, que só pode comer galinha que for de granja. Não, não tem relação nenhuma com a alimentação. Mito. É mito. Não tem nada disso. A gente foca só na prevenção com relação ao câncer. Né? Então, atividade física, alimentação saudável, tudo isso a gente já sabe que para câncer tem um fator prognóstico muito bom. Acho que a melhor mensagem, então, que a gente pode deixar aqui desse nosso bate-papo é que as mulheres, né, são mulherada. Sempre no médico, né? Sempre na mastologista, né? Sim, porque aquilo que ela palpa pode ser um cisto inocente, mas pode realmente ser um nódulo. E é importante, Mara, também frisar a qualidade da ultrassom. Ótimo. Né? Porque é importante você fazer uma ultrassom bem feita, porque a ultrassom depende de quem está fazendo. A mamografia, se o laudo for ruim, vem uma imagem, eu consigo ver. A ultrassom é uma foto momentânea, então, aonde o médico da ultrassom colocar, ele tira foto, não a foto da mama inteira. Sim. Então, se ele não fotografar, vamos dizer assim, aquela área alterada, eu não consigo saber no consultório. Então, é importante sempre fazer os seus exames em clínicas ou profissionais que sejam realmente capacitados para aquilo, para a gente sim saber que aquilo é um cisto simples e tranquilizar a paciente que não precisa fazer só o acompanhamento de rotina. Muito bem, então, sobre cistos mamários, buscar aí rotineiramente, né, o seu médico, a sua médica, sempre está aí se avaliando, fazendo exames. E quando for fazer exame, procurar sempre, né, um lugar, né, mais adequado, mais qualificado, mais capacitado, com referências para te ajudar. Doutora Francisca, quem quiser saber mais sobre esse tema ou sobre outros assuntos, como é que pode entrar em contato? Tem no Instagram, que é @doutora Francisca Beltrão, e lá eu sempre estou respondendo, ou por direct, ou nas mensagens, nos comentários mesmo, eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, linda. Obrigada mesmo. Eu lhe agradeço e parabéns pelo dia de ontem a todos, obrigada. Dia do jornalista, né? Obrigada pelo carinho, Obrigada, Mara. você é maravilhosa. Bom dia, tá, Bom doutora? dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco tem música. Júlio Sá apresenta pra gente sua nova composição. Eu volto já já.